Quando saiu o arcabouço fiscal, na semana, eu passei a chamar o bicho de natimorto fiscal. Ah, terrorista. Eu peguei, sem ser economista, eu peguei as regras do arcabouço e vi que ali estava a inviabilidade de um plano de metas. Ali estava dado que o governo não cumpriria, sem fantasia, sem puxadinho, o governo não cumpriria nem sequer uma vez as metas que estabelecia, tendo como mecanismo o arcabouço fiscal, que dependia, como depende o governo, de arrecadações crescentes, a conta, a despesa aumentando sempre mais, uma correria para cobrir a despesa que não se controlava via arrecadação. Além de tudo, a indexação dos pisos, por exemplo, de saúde e educação, não tinha como aquela conta fechar. O arcabouço fiscal sempre foi uma mentira. Assim como as metas de Fernando Haddad, que teve o desplante recentemente de dizer que não mexeu em meta fiscal. Eu achei que eu estava maluco. Eu falei, não acredito. Escrevi, falei sobre isso aqui. Assim, o Haddad acabou de dizer que não mexeu em meta fiscal. Como é que alguém diz isso assim e vai dormir depois? E acha que está cumprindo a sua missão, cumpriu a sua missão. Bom, talvez tenha. Certamente cumpriu a sua missão. E mexeu aí nas metas. Mexeu nas metas de 25 e de 26. Mexeu na meta desse ano. Mexeu na meta do ano que vem. Com relação àquilo que propôs inicialmente. Disse que não mexeu e vai embora. E fica por isso mesmo. E eu não vi questionamento a esse respeito. Mentiu. Sinto muito. Mas essa é a palavra. Então, o arcabouço fiscal sempre foi uma farsa. Uma farsa, portanto, sendo as já alteradas metas, e esse programa de meta. Porque todo ano esses caras celebram que cumpriram meta. Paulo Guedes também fazia a mesma coisa. Pedalava precatório e dizia que cumpria meta. Meta no azul. Que azul, irmão? Olha a quantidade de gasto pendurado para fora. Olha a quantidade de exceção para não contar para a meta fiscal. Mira na banda deficitária da meta. Então, eu cumpro a meta zero se eu tiver déficit de até 30 bilhões, 31. 31 vira meta, aí chega, obviamente, no 31, e aí começa a pendurar gasto para fora. Olha a corrida de excepcionalidades que estão postas aí. E no final cumpriram a meta. Dirão para você que cumpriram as metas todos os anos. Eu estou falando aqui de uma maneira bastante simples, porque assim, esse é um assunto chato, é uma linguagem chata. Então, eu tento simplificar o máximo possível. Mas é um esculacho muito grande. Então, sem surpresa, vem a notícia de que o governo Lula terminará o mandato com dívida maior do que prometera no lançamento do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma mentira. Muita gente acreditou. Acho que ninguém acreditou. Muita gente operou com base naquelas promessas. Mas nunca foi crível. Nunca foi factível. Era um exame de primeiro olhar para perceber que aquela conta não fechava. Qual era a promessa de dívida PIB a essa altura do campeonato? Ao fim do governo. Certo? Já era uma enormidade. 76,54% do PIB. Sabe até onde vamos chegar? A realidade? Quase 84%. Quase 84% de dívida PIB. E crescendo. E aumentando. Imagine isso, quase 84% de dívida PIB. Olha o grau de endividamento. E aumentando. O que isso significa? Significa que nós estamos com um comprometimento quase total do produto interno bruto sobre aquilo que geramos de riqueza. Esse dado aqui é brutal. E o que eles vão fazer? O que o governo vai fazer? A Jane pergunta, e não tem dinheiro para pagar a conta. Não tem dinheiro para pagar a conta. É isso. Você chega num tal grau de endividamento que não tem. Você não consegue nem mais rolar para frente. E aí você tem que tomar dinheiro no mercado, tudo mais caro. É uma situação ruim. E ninguém trata isso como algo grave. Ao contrário. Daqui até a eleição, é pau na máquina, irmão. Pau na máquina. Gastança. Vai ser grato ao Congresso. Gastança ser autorizada pelo Congresso também. Como assim, André? Eles estão brigando, olha só.
Eles brigam e tal, mas a reeleição é dos dois. Disputam a reeleição ano que vem, não apenas o governo Lula, o esquema de poder do Congresso também. Bem-estar artificial gerado pelo governo Lula beneficia também o status quo no parlamento, beneficia quem está no poder. Isso é uma obviedade. Foi assim com o Bolsonaro também, em 2022. O parlamento autorizou, o PEC Kamikaze, lembra? Gastança, para tentar a reeleição, que não é apenas a do presidente, é do esquema de poder. E aí eu somo a isso essa informação aqui. Haddad avalia. O Haddad vai embora, né? Ele vai sair. Ele avalia antecipar a sua saída. Dizem que ele vai sair em fevereiro. Ele vai esperar o exercício prático da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Imagino que em fevereiro já haja efeito sobre isso. Em fevereiro, o Haddad sai do governo. Diz que sai para coordenar a candidatura de Lula a 2026, a reeleição. Eu acho muito difícil o Haddad não disputar a eleição. Eu falo sobre isso na sequência. Mas Haddad sai. Não vai. Haddad sai. O que eu quero dizer é que certamente não será. Eu vou ficar muito surpreso se ele for ministro da Fazenda em 2027, porque ele poderia sair, tirar uma licença, bota o seu vice lá, o Durigan, para tocar o ministério. Lula se reelege, na hipótese em que se reeleja, e Haddad volta em 2027. Não vai. Haddad não voltará para experimentar na prática as consequências da obra que ajudou a engordar no curso desses anos de governo Lula. Não vai voltar para lidar com essa questão fiscal aqui, com o que se chama de bomba fiscal, com esse grau altíssimo de endividamento. Não vai voltar para gerir aquilo que criou, vai deixar para outro. Certo? Então, Haddad avalia antecipar sua saída para fevereiro, vai entregar a criança para outro e, ganhando a eleição Lula, outro que embale esse bebê, vai fazer outra coisa, vai coordenar a campanha de Lula, vai disputar a eleição. Eu acho muito difícil Haddad não disputar a eleição. Porque ele goste ou não, ele depois de Lula, talvez o petista mais conhecido. Ele já disputou a eleição presidencial, perdendo, né? Até aqui um perdedor de eleição, mas disputou, tem seu nome testado, e alguém disposto ao sacrifício também. Concorreu a uma eleição para perder, mas talvez trazendo mais votos para Lula do que outros trariam. Então, acho difícil Haddad não concorrer ao mandato. Ontem, eu, pela primeira vez, ouvi uma hipótese interessante, que merece a nossa atenção. A de Haddad disputar em 2026 como vice de Lula. Ele poderia até coordenar a campanha, desde a condição de candidato a vice. E aí seria Lula formalmente preparando o seu sucessor, já na posição de vice. Haddad, que é aquele já escolhido como seu sucessor natural. Essa hipótese surgiu nos últimos dias. E Haddad me parece não desgostar da ideia. Ele poderia ser vice-presidente, caso Lula ganhe, ter um ministério estratégico, um ministério mais importante do que tem o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin disputaria o governo de São Paulo. Se não ganhar, volta para ocupar um ministério. Então, esse arranjo está rolando. Acho difícil Haddad não disputar eleição. Mas o que eu queria brincar aqui é que sai do governo, né, da Fazenda. Não vai ficar para ver o produto da sua gestão a partir de 2027, caso Lula ganhe a eleição.